Questão 29, item 04. Em regiões muito frias, construtores de tubulação utilizam placas isolantes para evitar transferência de calor da tubulação para o solo. No desenvolvimento desse tipo de placa, leva-se em conta a variação da temperatura da região ao longo do ano 360 dias. A variação da temperatura é modelada pela função f de t é igual a A mais B vezes cosseno de ct, sendo t o número de dias e A, B e C constantes. Se o gráfico a seguir representa a função f, então A igual a zero e B vezes C igual a menos 10. Então, observações. Ele considerou, a questão considerou o ano comercial, que a gente usa lá em matemática financeira, que equivale a 360 dias. Por que fez isso? Para coincidir com um círculo trigonométrico completo, que um ciclo completo tem 360 graus. E ele modelou esses 360 graus, esse ciclo, numa função, em razão de uma função cosseno, aplicando três modificadores. O modificador do tipo A, o do tipo B e do tipo C. São três modificadores, cada um tem um efeito sobre o gráfico. E aí está aqui, ele desenhou, entregou para a gente, desenhado, o gráfico que começa em menos 10, vai até no ponto mais alto, né, o ponto máximo de 10, e volta a descer até menos 10. Então, fazendo o ciclo completo em 360 dias. Então, antes de resolver essa questão, a gente vai fazer uma revisão pontual sobre os modificadores que a gente pode aplicar na função cosseno. São 4 tipos de modificadores. Modificador do tipo A, do tipo B, do tipo C e do tipo D. Cada modificador ele vai ter um efeito sobre o gráfico. Nessa questão, a gente vai revisar o A, o B e o C, porque o D não é pertinente, não vamos precisar para o nosso enunciado. Então, vamos lá. Primeiro, o modificador tipo a gente lembra o quê? Ele vai causar um deslocamento vertical no gráfico, ele vai alterar a imagem da função e vai alterar o eixo. Então, começamos com a nossa função cosseno de x. O gráfico a gente chama de cossenoide e ele tem essa forma, que lembra um V. Ele começa em mais 1, vai até menos 1 e depois sobe até mais 1 novamente. O eixo do gráfico da função cossenoide coincide, ele sobrepõe o eixo das abscissas, que é o eixo do x. O ponto máximo é 1, o ponto mínimo é menos 1 e a imagem é um intervalo de menos 1 até mais 1. Aí o que eu faço? Eu aplico um modificador do tipo A. Nesse caso eu estou somando. Eu estou somando 2 mais o cosseno de x. O efeito dele é que ele desloca o gráfico para cima e vai ser assim. Em vermelho tracejado, eu tenho o gráfico da minha função cosseno original e eu desloquei 2 unidades para cima. E o meu eixo também deslocou 2 unidades para cima. Então, qual o valor máximo da função cosseno? É 1. Então, se eu estou somando 2, então vai ser 2 mais 1. O novo máximo vai ser 3. Qual o valor mínimo da função cosseno? É menos 1. Se eu estou somando 2, 2 mais menos 1, o novo mínimo vai ser 1. Então, a minha nova imagem vai ser o intervalo de 1 até 3. Mas, assim como eu somei, eu posso subtrair um valor da função cosseno. Então, se somando ele deslocou meu gráfico para cima, subtraindo ele vai deslocar o meu gráfico para baixo. Então, eu tenho a minha função cosseno original em vermelho tracejado, eu desloquei ela para baixo 2 unidades. Então, a gente observa que até o eixo do gráfico desloca 2 unidades. Então, o ponto máximo agora, o meu máximo novo vai ser menos 1, o mínimo novo vai ser menos 3 e a minha nova imagem vai ser o intervalo de menos 3 até menos 1. Então, modificador tipo A, deslocamento vertical para cima ou para baixo. O próximo modificador vai ser o B, é aquele valor, aquela constante que está multiplicando o cosseno. Ela vai causar uma variação na amplitude e pode causar também uma inversão no gráfico. Então vamos ver. Função cosseno, cossenoide, o gráfico e a amplitude, né? E aqui eu quero esclarecer que a amplitude a gente vai pegar a diferença entre o ponto máximo e mínimo, certo? Quando eu estou falando de amplitude, estou falando do maior menos o menor. Então, a minha amplitude desse gráfico vai ser 2. O meu ponto máximo é 1, o mínimo é menos 1,
e a imagem que é da função cosseno, que é o intervalo de menos 1 até 1. Ou seja, a minha diferença, a minha amplitude desse gráfico vai ser 2. Aí eu vou aplicar um modificador do tipo B, que vai multiplicar o cosseno. Nesse caso, eu estou multiplicando por 3. O que acontece com o gráfico? Eu estou esticando ele na vertical. O meu gráfico está ficando mais esticado no sentido vertical. Ele está começando mais em cima e terminando mais embaixo. Então, se antes eu tinha a minha diferença de 2, agora a minha diferença vai ser 2 vezes 3. Então, vai ser 6. A diferença entre o ponto máximo e o ponto mínimo. Então, o meu novo máximo vai ser 3. O meu novo mínimo vai ser menos 3. E a minha diferença, que eu calculo ali pela minha nova imagem, vai ser 6. E assim como eu estou multiplicando 3, eu posso multiplicar por 1/3, ou dividir o cosseno, certo? Qual é o resultado? Eu vou ter, se antes eu esticava o gráfico, agora como eu estou multiplicando um valor, um denominador, um número menor que 1, né, entre 0 e 1, ou estou dividindo, eu estou achatando o meu gráfico, certo? Então, em vermelho tracejado, eu tenho o gráfico da minha função cosseno original, em azul eu tenho o meu gráfico achatado da função cosseno. E o que acontece com a minha amplitude, com a diferença, com a minha nova imagem? Ela vai ficar menor. Se antes a minha imagem era 2 da função cosseno, agora é 2 dividido por 3, vai ser 2/3. Então, o meu novo máximo vai ser 1/3, o meu novo mínimo vai ser menos 1/3, e a diferença entre o máximo e o mínimo vai ser 2/3. E eu posso também multiplicar por um valor negativo. No caso, eu estou multiplicando por menos 1. O que acontece com o gráfico? Ele inverte. O que estava embaixo passa para cima e o que estava em cima passa para baixo. Eu tenho uma inversão em relação ao eixo do x. Nota o quê? Que a diferença, a minha amplitude continua a mesma. Por quê? Porque eu só multipliquei por menos 1. Eu só fiz a inversão. Mas eu não aumentei eu não fiz uma alteração, uma variação na amplitude do meu gráfico. Então, continuando. O meu máximo vai ser 1. O meu mínimo vai ser menos 1. E o meu delta também vai ser 2. E agora a gente vai para o terceiro modificador, que é o tipo C, que ele vai alterar a frequência e o período do meu gráfico, da minha função cosseno. Lembrando que o período é calculado pela fórmula P de período igual a 2π sobre C. Então vamos lá. Função f de x igual a cosseno de x. A gente sabe que o gráfico é uma cossenoide que tem esse formato. O período é o intervalo que a função leva para fazer um ciclo completo, que no caso da função cosseno vai ser 2π. Então, o período vai ser 2π radianos. Aí, o que pode acontecer? Quando eu tenho assim, cosseno, abre parênteses, 2 vezes x, aquele 2x é o que eu chamo de argumento do cosseno. O argumento é o ângulo. Quando eu estou modificando botando um valor, um C, um modificador do tipo C, ele vai pegar o C, que no caso é 2, e eu vou multiplicar por x. O x é aquele valor do domínio, aquele valor do meu eixo das abscissas. Então, eu vou alterar isso. Como que eu vou alterar? Multiplicando por 2, aplicando o meu modificador. O que vai acontecer com o meu gráfico? Ele vai, em relação à velocidade do gráfico da minha onda, ela vai acelerar. Então, no período que antes eu tinha uma volta, se eu estou multiplicando por 2, agora ele vai acelerar, ele vai dar 2 voltas, que é o que a gente vê no gráfico em laranja. Em relação ao desenho do gráfico, ele vai comprimir, ele vai diminuir. Ou seja, a diferença entre um pico e outro pico, ou entre o vale e outro vale, antes era 2π, que era o meu 2π radiano, que era o meu ciclo, agora ele vai comprimir, ele vai ficar menor. Então, o que a gente observa no gráfico laranja? Quando ele começa no mais 1, desce, vai até o menos 1 e volta para o mais 1, ele levou a metade do tempo. Então, se eu estiver multiplicando um x dentro do argumento, ele vai acelerar e vai comprimir o meu gráfico. E o que acontece com o período? O período ele vai ser menor, certo? Então, eu vou ter a minha fórmula período é igual a 2π sobre c. Como c é 2, vai ficar 2π sobre 2, que é igual a π radiano. O que significa isso? Que para essa minha função cosseno modificada, ele vai levar π radianos para dar uma volta completa.
Mas eu posso botar um modificador, né, do tipo C, só que ao invés de multiplicar, eu vou estar dividindo. Então, ou multiplicando por 1/2, no caso, né? O que acontece com o gráfico? É o contrário. Se antes a frequência, a velocidade dele é acelerada, agora ele vai desacelerar. E se antes o período dele foi comprimido, agora o período vai ser estendido, vai ser esticado, ele vai aumentar. Como é que fica no gráfico? Em vermelho tracejado eu tenho a minha função cosseno normal e em laranja eu tenho a minha função cosseno modificada, aplicando o modificador 1/2. O meu período, então, vai ser o dobro, vai ser, aplicando na fórmula, vai ser 2π sobre 1/2, a primeira vezes o inverso da segunda é igual a 4π radiano, que significa o quê? Que a minha função cosseno modificada vai levar 4π radiano, vai levar o dobro do tempo, para dar uma volta completa. Então, a gente olha no gráfico o quê? Que a função laranja ela é mais lenta, ela demora mais x's para dar uma volta completa para completar o ciclo. Então, agora que a gente já fez essa revisão pontual dos 3 pontos dos 3 modificadores A, B e C, vamos voltar para a questão. Então, eu tenho a minha função f de t, que é igual a mais b vezes cosseno de ct, que é o que ele deu no enunciado, que é a função modelada, né? E ele me deu o gráfico. Primeira coisa, vamos olhar o modificador do tipo A. Houve deslocamento vertical? Houve um deslocamento no eixo? Ou o eixo continua sobre o eixo do x, o eixo das abscissas? Olha onde é que está o eixo do gráfico. O eixo do gráfico coincide com o eixo das abscissas. Então, o meu A é 0, ou seja, o modificador A é 0, porque não teve modificação, deslocamento no gráfico para cima ou para baixo. Então, gravamos A igual a 0. Vamos olhar o modificador do tipo B. Houve alteração na amplitude, ou seja, a diferença entre um ponto máximo e o ponto mínimo da função cosseno aumentou ou diminuiu? O que a gente sabe? A função cosseno ele varia de mais 1 até menos 1. E essa função, do jeito que está aqui no gráfico, ela está variando de 10 a menos 10, ou seja, houve variação. Esse B existe, esse B é um número. Como é que a gente faz isso? A variação dessa minha função, que é f de t, é igual a b vezes a variação da função cosseno. Ou seja, a variação desse meu gráfico, se eu pegar o ponto máximo menos o ponto mínimo, que é 10 menos menos 10, vai dar 20. E eu vou ter que igualar isso a b, que é o meu modificador, vezes a variação da minha função cosseno original, que é de menos 1 até 1, que é 2. Ou seja, 20 igual a b vezes 2, eu tenho que o meu b é 10. Ou seja, eu sei que o meu modificador, b, vai ser 10, para alterar essa amplitude. Mas aí, lembra que eu falei que o modificador b ele também é responsável pela inversão do gráfico? Aí eu pergunto, houve inversão do gráfico? Sim, houve inversão, que o gráfico da função cosseno geralmente é uma xícara, né? Lembra um U. E agora não, agora ele está em formato de sino, ele está invertido. Então, o meu modificador b não é 10, o meu b, na verdade, é menos 10. Então, a gente grava o b, que é igual a menos 10. E agora a gente vai para o c. O c é responsável pelo período. Aí eu pergunto, houve alteração no período? Qual é o período normal da função cosseno? 2π. Opa, mas o período aqui não é 2π. Levando em consideração que 2π é 2 vezes 3,14, que dá 6,28. No caso, não é 6,28, é 360. Então, houve alteração no período. Então, se o período, a fórmula é 2π sobre c, e eu sei que o meu período é 360, então, basta eu multiplicar cruzado para descobrir quanto que vale o meu c. Então, c é igual a 2π sobre 360, simplificando, c é igual a π sobre 180. E aqui eu faço uma observação. Π radiano, radiano equivale a 180 graus. Lembrando, radiano, medida de arco, grau, medida de ângulo. São equivalentes. O que não é para confundir? Porque π é aproximadamente 3,14. Se eu pegar ali aquele π que é só π, que é 3,14, e achar que é π radiano, e substituir por 180, eu posso querer cortar o 180 no numerador com 180 no denominador. Aí o meu c vai dar 1 e eu vou errar. Então, o que eu tenho que observar? Que o π, na verdade, é um número.
que é 3,14. Então, eu não consigo mais simplificar. Então, feita a observação, meu C é igual a π sobre 180. Aí a gente continua. O que ele pede no enunciado? A igual a 0, fechou. Então, A igual a 0, fechou. E B vezes C igual a menos 10. B é igual a menos 10 e C é igual a π sobre 180. B vezes C vai dar menos π sobre 18. Portanto, o item 4 está errado, tá? Item 4 é falso. Se eu tivesse colocado... vamos supor que naquele π eu botei 180 graus e cortei em cima e embaixo, ia dar 1. Se o C desse 1, ia dar menos 10 vezes 1, ia dar menos 10, que aí ia ser o erro que ia coincidir com aquele denunciado. Então, feita essa observação, para não confundir ali na hora de simplificar o C, a gente vê que então o item C, B vezes C, é igual a menos π sobre 18. Com isso, a gente conclui que o item 4 está falso, alternativa falsa.